vamos observar agora, da mesma forma que nós tínhamos paquímetros para medições especiais, vamos agora também ver os micrômetros para medições especiais. Então, o primeiro é esse micrômetro aqui, que é chamado micrômetro do tipo paquímetro. Por quê? Ele tem aqui esses bicos que permite poder fazer a medição de lugares com difícil acesso conforme apresentado aí no desenho ao lado. Então, com esses bicos aqui, você consegue entrar em lugares de difícil acesso e fazer a sua leitura. Esse aqui vai de 0 a 25 com resolução centesimal. Você tem deles maiores também tem digital. Um outro que nós temos, dois aqui que são basicamente para o mesmo uso, só que com detalhes diferentes, são esses dois aqui. São micrômetros com hastes finas, tá? Para fazer medição de canais ou lugares onde você não consegue entrar com a haste do micrômetro. Então, primeiro esse daqui, observem, ó, que ele tem essas hastes aqui, né? Elas são menores, então elas conseguem entrar nos canais. Observe o desenho aí, está sendo colocado. E nós temos esse outro aqui, que a ponta é bem mais fina, tá? Também te permite entrar em locais onde você não conseguiria entrar com o micrômetro comum. Então, basicamente é o mesmo uso, só que esse aqui para um local um pouco mais grosso, esse aqui para um local um pouco mais estreito. A resolução centesimal, você tem também deles maiores ou menores, tá? Vai de acordo com o uso que você tiver necessidade. Dois aqui também que tem a função parecida, então são esses dois aqui. Observem que eles têm um batente em V, porque ele permite fazer a medição de peças que são cilíndricas, mas que têm faces ímpares, por exemplo, fresas, machos, para fazer rosca interna, tá? Então observe o desenho ao lado aí. Se observarem, apesar de serem cilíndricas essas peças, elas têm faces ímpares. E quando eu coloco o meu micrômetro, uma das hastes não vai conseguir chegar no ponto de medição. Então quando você coloca nesses batentes em V aqui, ó, tá? Você consegue ter a sua referência, tá? E com isso fazer a medição, tá? Da forma como está mostrado aí. Esse aqui vai de 1 a 15 milímetros com resolução centesimal. Esse outro aqui, ele vai de 5 a 25 milímetros com resolução centesimal. A diferença aqui entre a abertura do batente em V é exatamente de acordo com as faces que você tem da sua peça cilíndrica. Aqui, como esse aqui começa em 1 e esse aqui começa em 5, ele vem com a referência do 0, para você poder ajustar o 0, tá bom? Do seu instrumento. Outro que nós temos aqui específico para uma função é esse daqui. A princípio é um micrômetro comum, mas eu vou aproximar aqui para vocês poderem ver a diferença que ele tem. Observem as pontas dele aqui, ó. Tá vendo que ele tem as pontas aboladas? Toda vez que você vê uma ponta abolada, para que serve? Ela serve para você poder se moldar a diâmetros, tá? Então esse micrômetro aqui é específico para medição de parede de tubo, espessura de parede de tubo. Por quê? Tanto interno como externamente, as pontas vão se moldar perfeitamente ao diâmetro. E com isso aí você vai evitar aquele erro do contato reto com o diâmetro interno de superfícies que são de peças cilíndricas, né? Alguém sabe o que é cubo de roda, ou cubo de engrenagem, ou cubo de polia? Então, esse micrômetro aqui é específico para a medição de cubos. Porque ele tem esse arcozinho mais baixo, ele permite com que você entre no cubo e faça a medição sem grande dificuldade, para evitar de você ter uma haste muito grande de micrômetro. Observe o desenho ao lado e a aplicação desse micrômetro na medição de cubos, tá? Então é para isso que ele é utilizado. Nós temos agora esse micrômetro aqui, que não tem nada de especial em relação ao uso, mas todo mundo gosta dele, porque ele é digital. Qual que é a vantagem do micrômetro digital? Só porque ele é mais rápido ler. Não necessariamente ele é melhor do que o analógico. Ele só vai ser melhor que o analógico se você fizer o estudo deles e descobrir qual que é o erro deles. E aquele que tiver o erro menor vai ser o melhor. Pode ser o analógico ou pode ser o digital. A única vantagem que o digital tem em relação ao analógico, que isso ninguém consegue tirar, é a facilidade de leitura, né? Você evita erros de leitura porque ele te mostra diretamente o valor da indicação. Por outro lado, ele também faz o arredondamento da última casa e não te conta o que ele fez. Então você acaba tendo sempre o último número como sempre mais duvidoso do que no analógico. Que no analógico, se nenhum traço coincide, você vai pegar o mais próximo, mas você está consciente de que você fez um arredondamento, tá? E para onde que foi? Se foi para mais ou para menos. Coisa que não acontece com o digital. Esse aqui é o de 0 a 25, mas também tem maiores também, tá? Nós temos esse micrômetro aqui, ó. Esse micrômetro aqui, ele é um micrômetro que a gente chama de micrômetro com hastes em disco. Observem aqui que ele tem discos aqui na ponta, tá? Para que serve esse disco aqui? Para fazer medição de engrenagens, de passos de engrenagem, tá? Então ele aumenta a área de contato aqui da sua haste e permite acessar locais que você não conseguiria acessar com o micrômetro comum. Especialmente, por exemplo, dentes de engrenagem, conforme o desenho colocado aí ao lado. Observem o uso desse micrômetro, tá bom?
Ainda dentro do campo da engrenagem, nós temos esse micrômetro aqui, ó, que vai de 0 a 25, 1 centésimo, mas observe que ele tem essas hastes com esses pequenos encaixes aqui, tá? Onde você vai encaixar essas pontas, tá? Observe que nessas pontas aqui, nós temos esferas que permitem se adaptar bem aos dentes da engrenagem. E com isso você vai medir o diâmetro ao pitch da engrenagem, ou então medir uma linha do diâmetro, que é uma linha imaginária, que com isso você consegue encontrar o módulo da engrenagem. Se lembrar da aula de elementos de máquina, o módulo da engrenagem é igual ao número de dentes dividido por esse diâmetro. Tá? Esse diâmetro ele é uma linha imaginária, conforme vocês podem observar aí, e aí você não consegue visualizar. Mas com essas pontas aqui esféricas, você consegue entrar no dente da engrenagem e consegue fazer com que o centro dessa esfera fique alinhado com essa linha imaginária desse diâmetro específico da engrenagem. Tá? Então serve para poder medir esses diâmetros de engrenagem aí. Obviamente, para cada módulo você vai ter pontas diferentes. Tá? Então observem aqui, ó, os diversos módulos que nós temos. Ó. Módulo de 0,5 a 0,55, módulo 3,5, módulo 3,75, módulo 4,75. Você vai ter os pares específicos de cada uma delas. Tá? Nesse exemplo aqui do laboratório, nós temos 3 pontas. Tá? Essas pontas geralmente são caras, tá certo? Então nós compramos 3 aqui para poder fazer o uso quando for necessário, tá certo? Então, é o exemplo aí, conforme está mostrado aí nesse desenho, a forma de usar, ou nessa imagem aí, a forma de usar esse micrômetro aqui para poder fazer a medição do diâmetro de engrenagens, tá certo? Ainda agora, com instrumentos que você consegue trocar as pontas, nós temos esse instrumento aqui. Ele é semelhante ao outro, você tem aqui de 0 a 25, 1 milímetro, você tem aqui as hastes que permitem o encaixe. A diferença aqui agora é que as pontas são diferentes. Observem aqui, ó. Essa ponta aqui, ela é cônica de um lado e do outro lado ela é de encaixe, ó. Olha lá, de encaixe e cônica. Essa aqui é cônica dos dois lados, ó. Essa aqui é cônica dos dois lados, tá? Para que serve isso aqui? Isso aqui é um micrômetro para medição de rosca, de barras roscadas. Observem essa imagem aqui que você, ao lado, que você vai perceber, né, como é que é o uso desse instrumento aí. Tá? Quando você usa um micrômetro comum para medição de uma barra roscada, você vai ter um erro porque você não molda perfeitamente a superfície roscada da sua peça. Mas com essas pontas aqui você consegue fazer essa medição sem grandes dificuldades. Bom, nós temos esse outro micrômetro aqui, tá? Que é para medição de profundidade. Tá? Micrômetro de profundidade. Então observem aqui, ó. Ele tem essa base de apoio bem grande para dar sustentação. E aqui você tem o cabeçote, só que o cabeçote é ao contrário. À medida que você gira ele, observe que à medida que você gira, você vai aumentar, a haste vai abrindo ali e você vai identificando o valor que é colocado aqui, tá? Então, no cabeçote comum, o que acontece? Você tem o 0, à medida que você vai abrindo, vai tendo 0, 1, 2, 3, 5 e assim até o 25, se for o caso. Nesse caso aqui específico é o contrário, ó, o 0 está aqui. E à medida que você vai apertando, né, você vai encaixando ali, a escala vai entrando para dentro aqui do seu tambor, tá certo? Então é uma escala invertida. A leitura é feita da mesma forma, mas qual que é a dificuldade? Como você não viu o que já passou, às vezes você pode ter dificuldade. Por exemplo, aqui ó, nós temos o 5,00. Se eu der uma volta completa aqui para trás, eu tenho 4,5. Se eu der outra volta aqui para trás, eu tenho 4, tá? Então, como ele é ao contrário, ele exige um pouco de experiência da pessoa, é treino. Então, se vocês fizerem um simulador e o exercício que eu colocar aí, vocês vão ver que vocês vão ter uma facilidade melhor na leitura. Para quem tem dificuldade, o que eu recomendo fazer? Tá? Então, você marca aqui o 0, e aí você vai contando, ó, uma volta completa, meio, outra volta completa, 1, 1,5, 2, aí 2, né, e travou. Opa, então foi 2,47, tá? Então, dessa forma você você vai contando do 0 quantas voltas você dá, tá bom? Assim é mais fácil para você poder aprender a fazer a leitura desse instrumento com escala invertida, tá? E não é o único, vou mostrar um agora que também tem escala invertida, tá certo? Que é um micrômetro específico para medição de diâmetros internos. Tá? São vários instrumentos aqui, eu vou colocar eles aqui.
Então nós temos aqui uma parte deles. Nós temos essa outra parte aqui, né? Com outros instrumentos. E nós temos aqui um terceiro jogo que eu vou colocar aqui ao lado, tá? Então são esses jogos aqui, ó. São vários, observem que são vários instrumentos. Então eu vou começar com esse daqui, ó. Esse daqui, olha só, ele vai de 6 a 8 milímetros somente, tá? A escala dele é invertida e é milesimal. Observe que eu tenho lá 6, 6,5, 7, 7,5, 8. Depois eu tenho um tambor dividido em 50 partes e aqui eu tenho um nônio em 10 partes aqui, tá? Então a leitura é feita semelhante àquela leitura que nós fazemos do micrômetro milesimal. A diferença é que agora a escala é invertida, ó. Se eu colocar aqui em cima do 6,00, que é isso daqui, ó, 6,00, quando eu der uma volta completa, eu tenho 6,5 e assim eu vou tendo as voltas até chegar no 8, tá certo? Observem aqui que à medida que eu vou pegar um maior, fica mais fácil visualizar. À medida que eu vou abrindo o meu instrumento, ó lá, eu tenho 3 hastes que vão se moldar à parede interna do diâmetro que eu estou medindo. Se você observar no desenho aí, na imagem, é isso que você vai visualizar, ó. À medida que eu vou abrindo aqui, essas hastes vão se abrindo, essas hastes de titânio aqui, ó, e vão se moldando à parede interna do tubo, do furo que você está medindo, tá? E com isso aí você tem uma medição bem exata, com um erro bem menor, por conta desses 3 pontos de apoio e por conta do sistema aqui do micrômetro, né, que você tem a questão da catraca, que vai se moldar e vai evitar que você aperte demais a peça, tá? Todas as vantagens do micrômetro que vocês já estão conhecidos. Então nós tínhamos aqui o de 6 a 8, aí nós temos esse aqui que vai de 8 a 10, aí esse aqui já vai de 10 a 12, tá certo? Esses aqui são todos com milesimal, ó lá. Já passamos para esse daqui agora, né? Que vai de 12 a 16, já são 4 milímetros. O que vai mudar aqui agora, ó, observem aqui. Ele não é mais milesimal, ele é 5 milésimos. Eu não tenho mais o nônio, tá vendo? O que eu tenho? Eu tenho um tambor mais dividido. Antes o tambor tinha 50 divisões, agora esse tambor aqui tem 100 divisões, ó. Entre um tracinho e outro ele vai ter um tracinho menor. Compara com esse daqui, ó. Vou pegar aqui na mesma posição, ó lá. Tá vendo? Ó, entre o 25 e o 26 eu tenho só um tracinho. Agora eu tenho entre o 25 e o 26 eu tenho um tracinho no meio, tá? Nesse de baixo aqui, tá bom? Então esse aqui, ele agora é 5 milésimos de medição, tá? Então eu vou pegar uma medida qualquer aqui, depois eu faço a leitura para vocês aí. Eu vou colocar aqui ao lado quanto que deu o valor da leitura, tá? Nesse caso aí deu. Bom, esse daqui agora é o que vai de 16 a 20. Esse aqui é o que vai de 20 a 25. Esse aqui é o que vai de 25 a 30. Esse aqui é o que vai de 30 a 40. E esse aqui é o que vai de 40 a 50. Tá certo? Então, para me medir diâmetros internos com um micrômetro que vai de 6 até 50, eu preciso de 3 instrumentos, mais 2, 5, mais 4, 9 instrumentos. Tá? Então, observe que a medição interna com micrômetros ela é cara, e cada instrumento desse tem um custo maior, porque ele tem toda uma característica construtiva diferenciada, então acaba que você só usa isso aí quando for necessário realmente. Tá? Essas peças aqui são gabaritos, tá? São padrões. Então, esse aqui tem 39.9999, que você vai usar para verificar se seu instrumento está dentro do especificado, né? Esse outro aqui tem 24.999. Aqui você também tem outros verificadores de diâmetros, tá? Para cada um dos jogos você vai ter esses verificadores. Você tem as chaves para poder ajustar o zero, tá bom? Desses instrumentos. E muitos deles vai ter essa haste aqui, ó. Essa haste me permite fazer o quê? Eu vou desmontar essa parte aqui do meu instrumento, vou desconectar isso daqui, vou colocar entre elas essa haste e com isso eu consigo aumentar o tamanho do meu instrumento. Consigo fazer medições com furos muito profundos, tá bom? Então esse é um facilitador também desse instrumento aqui, tá? Ele também tem a particularidade de ter a escala invertida da forma que aquele do micrômetro de profundidade. E a forma de leitura é a mesma, tá? Para quem tem dificuldade, o ideal no começo é você ir fazendo a contagem volta a volta.
Ainda dentro das medições internas, nós temos os micrômetros tubulares. Por que esses micrômetros são chamados de tubulares? Porque eles vão entrar dentro de tubos, tá? Então, vou pegar esse aqui que fica mais fácil visualizar. Olha só. Esse aqui ele vai de 100 a 125. À medida que eu vou abrindo ele aqui, ó, ele vai pegando essa ponta aqui e essa ponta aqui e vai encostar na parede do tubo, conforme mostra a imagem aí. E com isso você consegue fazer a medição interna de diâmetros com todas as características e vantagens do micrômetro, tá? Esse aqui específico ele tem 1 centésimo e vai de 100 a 25, tá bom? Eu tenho aqui ele um pouquinho maior, que vai de 125 a 150 milímetros. Observe que a escala dele ela é, né, semelhante ao do micrômetro convencional, né, começando aqui em 125 e indo até 150. Eu tenho aqui também o outro um pouquinho menor, esse aqui vai de 75 a 100, e o menor deles, não tem menor que isso, é o que vai de 25 a 50. Tá? Por que não tem menor? Desculpa, que vai de 50 a 75. Então, nós temos aqui o menor deles, que vai de 50 a 75, por quê? É o tamanho do tambor. Eu não tenho um tambor menor que isso aqui. Tá? Então, já começa 50 e você vai até 75. Então, eu coloco dentro do tubo, seguro aqui com a mão, vou abrindo até essa ponta aqui encostar do outro lado. E com isso aí eu faço a minha medição do diâmetro interno. Tá bom? Então, são esses os micrômetros aí especiais que nós temos aqui no laboratório, mas existem outros por aí no mercado. E para finalizar, ainda dentro da questão do digital, imagina que você está fazendo uma medição com um instrumento digital e acaba a bateria. Então, em alguns casos, ou em outros casos também semelhantes, você pode usar esse tipo de instrumento aqui, ó. Ele é um instrumento que ele é analógico, esse aqui tem um jogo, tá? Mas também ele tem um contador digital aqui, ó. Então, à medida que eu giro aqui, ó, ele vai girando o mostradorzinho, tá vendo? Ó? Olha só que legal. Então, ele já me mostra o valor lido direto, sem necessariamente ser digital. E qual que é a vantagem que ele tem também? O arredondamento que é necessário fazer, quando nenhum tracinho coincide, eu sei quanto é que é. Por exemplo, aqui, ó, o último dígito ficou entre o 7 e o 8. O que eu faço nesse caso aqui? Eu vou escolher o 7, eu vou escolher o 8, aquele que for mais próximo. Então, eu vou fazer um arredondamento mais consciente. Se fosse um digital puro, ele só ia mostrar ou 8 ou 7. Não ia mostrar o intermediário. Esse aqui, então, é um meio caminho entre o analógico e o digital. Esse aqui vai de 0 a 25. Esse aqui vai de 25 a 50. E esse aqui vai de 50 a 75. Então, observem que é um instrumento bem interessante aí para algumas aplicações específicas. Tá certo? Onde você não pode ter nenhum instrumento digital por questões de segurança, ou se você precisa ter uma velocidade de leitura, você pode usar esse instrumento aqui. Tá certo? Então, com isso aí, a gente finaliza os micrômetros especiais. Existem mais outros nos catálogos, vocês podem consultar. E esses são os que estão disponíveis aqui no laboratório. Tá bom? Obrigado e até a próxima aula.